Olá, estudantes do nono ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Hoje teremos como tema da nossa aula dança e identidade. Veremos no decorrer da aula exatamente o que isso significa. Bons estudos! Nesta aula, vamos conhecer algumas danças que fazem parte de nossa identidade cultural. O objetivo é que você possa compreender que as danças populares são tão conhecidas que se transformam em símbolos nacionais de diversos países. Então, não apenas no Brasil, mas em diversos países temos a dança, ou as danças populares, que se transformam em símbolos nacionais, que representam um país, que representam uma região. A diversidade cultural enfatiza a necessidade de reconhecimento do pluralismo cultural. Pluralismo entendido como a existência de uma variedade de diferentes e legítimos grupos culturais que variam em língua, religião, origem étnica ou outras significantes dimensões culturais. Então, vivemos em um país repleto de diversidades. E compreender isso, respeitar isso, é o que nós precisamos, ter essa compreensão e observar o que cada uma dessas culturas, o que cada uma dessas representações, elas significam para aquele povo. A dança, tal como todas as manifestações artísticas, é fruto da necessidade de expressão do homem, de maneira que seu aparecimento se liga tanto às necessidades mais concretas dos homens, quanto àquelas mais subjetivas. Então, nós vamos ver no decorrer da aula que as danças folclóricas são fruto do universo simbólico de uma população cada vez maior. Estas manifestações populares contemplam, celebram, reverenciam seus deuses, suas tradições e sua gente. Então, as danças, elas não servem apenas para divertir. Como diz aqui no início, tanto elas trazem representações ligadas à necessidade, às necessidades concretas desse povo, como também mais uma necessidade subjetiva, uma coisa mais pessoal. Tudo bem? Vamos agora conhecer algumas danças populares representativas do nosso povo, da nossa região, do nosso estado. Então, começamos pelo frevo. O significado da palavra vem de ferver, no sentido de agitar, comemorar, festejar, uma comemoração que remonta ao aperto nas ruas de grande massa popular, no seu vai e vem e em direções contrárias. O passo do frevo teve origem nos movimentos da capoeira. Em 1930, surge a divisão do frevo em 3 tipos: frevo de rua, frevo canção e frevo de bloco. Por ter ritmo e gingado contagiantes, o frevo é hoje uma dança da multidão, na qual se confundem e misturam todas as classes sociais. É ouvido nas ruas ou nos salões, por ricos e pobres, transmitindo energia positiva por todos os ângulos e nas facetas de cada passista. Entre os passos básicos do frevo, podemos citar dobradiça, tesoura, parafuso, ponta de pé e calcanhar, entre outros.
Então temos inúmeros passos de frevo. E o frevo, uma dança típica de Pernambuco, representa a celebração que se realiza no mês de fevereiro em diversas cidades, e cada cidade com suas tradições, mas o frevo sempre está presente. Bumba Meu Boi. Dança dramática presente em várias festividades, como o Natal e as festas juninas. Tem características diferentes e recebe inclusive denominações distintas de acordo com a localidade em que é apresentado. Então, Bumba Meu Boi não é apenas de Pernambuco. Outros estados têm essa tradição e também utilizam, usam outros nomes. Bumba Meu Boi ou Boi Bumbar é uma dança do folclore popular brasileiro, com personagens humanos e animais fantásticos, que gira em torno da morte e ressurreição de um boi, hoje muito popular e conhecida. Eu coloquei aqui ao lado a imagem do Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbar, feita em barro. Por que eu trouxe essa imagem? Porque exatamente nós temos essas artes se unindo. Então, o artesanato traz essa cultura através das suas imagens. Então, veja que nós temos essa junção da arte visual com a dança. Então, a representação desses personagens, dessas lendas, dessas histórias de um estado. E é isso que as artes elas procuram, divulgar a sua cultura. Maracatu Nação. Maracatu é uma manifestação cultural da música folclórica pernambucana afro-brasileira. É formada por uma percussão que acompanha um cortejo real. Como a maioria das manifestações populares do Brasil, é uma mistura das culturas indígena, africana e europeia. Surgiu em meados do século XVIII. É um ritmo musical conhecido como baque virado, utilizado pelo Maracatu Nação. É caracterizado principalmente pela percussão forte, um ritmo frenético, que teve origem nas congadas, cerimônias de coroação dos reis e rainhas da nação negra. A percussão é baseada em tambores grandes, chamados alfaias, que é o pulso do maracatu, acompanhados de caixas, taróis, ganzais e um gongue. Então nós temos no maracatu vários personagens que representam reis, rainhas, entre outros. E, como em outras tradições, trazem essa origem africana para o nosso país. Maracatu Rural é uma manifestação cultural da música folclórica pernambucana, no qual figuram os conhecidos caboclos de lança. É conhecido por maracatu de baque solto e significa para seus integrantes algo mais que uma brincadeira. É uma herança secular, motivo de muito orgulho e admiração. Isto é a cultura de um povo, são as heranças, são as raízes de um povo, de uma comunidade. É formado por pessoas simples, principalmente por trabalhadores rurais que, com as mãos que cortam cana, lavram a terra, carregam peso, também bordam golas de caboclo, cortam fantasias, enfeitam guiadas, relhos e chapéus, dedicando-se ao bem mais valioso que possuem. Temos aqui as imagens ao lado. Eu procurei trazer essa representação do local,
que eles saem, né, que representa mesmo a comunidade, o local de origem dessa tradição, desses povos. Então, nós encontramos muitas vezes nas festas de algumas cidades, no centro de Recife, essas apresentações. Mas observem de onde eles saem. Ciranda é uma dança típica das praias situadas ao norte de Pernambuco. Seus participantes eram basicamente trabalhadores rurais, pescadores, operários de construção, biscateiros. É uma manifestação comunitária que se caracteriza pela formação de uma grande roda, onde os integrantes dançam ao som de ritmo lento e repetido. Na marcação do zabumba, os cirandeiros pisam forte com o pé esquerdo à frente. Num andamento para a direita na roda de ciranda, os dançarinos dão 2 passos para trás e 2 passos para frente, sempre marcando o compasso com o pé esquerdo à frente. Os passos podem ser simples ou coreografados. Então, essa dança, e nós temos aí uma representante de Pernambuco que se chama Lia de Itamaracá. Veja que aí fala que situado na região, né, as praias situadas na região norte. Observe que essas danças, né, a ciranda, ela traz muito essa origem das brincadeiras infantis, né? As brincadeiras de roda. Então, traz uma representação dos trabalhadores rurais, dos pescadores, das pessoas simples da comunidade. Chachado. Essa dança teria surgido a partir do baião originário do sertão nordestino, como nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco. A sua origem está diretamente ligada ao cangaço, principalmente ao bando de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por Lampião. Nessa dança, os cangaceiros, usando o rifle, batia no chão e arrastava as alpergatas de couro no chão. A dança é realizada basicamente em 2 fileiras, uma de homem e outra de mulher, ocorrendo algumas evoluções, como também pode ser dançada em círculo e em fila indiana e sem volteio. O que é isso? Sem giros em torno do seu eixo. Finalizando esta breve caminhada pelas danças da nossa região, né, e alguma delas, espero que vocês possam compreender que a nossa cultura é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o povo brasileiro. Embora o Brasil seja um país de colonização portuguesa, outros grupos étnicos deixaram influências profundas na cultura nacional, destacando-se os povos indígenas, os africanos, os italianos e os alemães. Com a atividade que vocês terão logo em seguida, espero, né, que vocês possam pesquisar e encontrar essas influências, porque o trabalho será justamente esse, de buscar em outras regiões tradições nas danças e essas representações, né, o país, o que elas significam. Bom, como eu disse, a nossa atividade de hoje é pesquisar uma dança típica de uma região do nosso país e escrever sobre ela. Lembrando que você deve pesquisar as danças diferentes das que nós vimos nessa aula. E também
buscar informações de várias regiões. Então, nós temos região norte, centro-oeste, sul, sudeste e o próprio nordeste. Temos várias outras danças que não foram destacadas nesta aula. Após fazer essa pesquisa, você vai destacar a sua origem, no caso a origem dessa dança, a música e os instrumentos que são utilizados. Então, quais são os instrumentos utilizados nessa dança? Como ela é executada? E um breve histórico dessa dança, o que ela representa e o seu significado para aquela comunidade, para aquela região. Ok? Temos aqui as referências. Mas antes de finalizar a aula, eu gostaria de lembrar que falar de folclore é estudar sobre a história, desvendar os mistérios que envolvem as tradições de um povo e também é resgatar a memória e valorizar a cultura de cada comunidade, de cada geração. Bom, fiquem com Deus e até a próxima.